estaremos encerrando o nosso ciclo, pelo menos neste ano, desses seminários que tratam da abertura da caixa preta. E hoje a gente tivemos, na verdade, vários pesquisadores passando aqui, tanto mais jovens, pesquisadores mais maduros. Eu acho que, pelo menos eu gostei muito, acredito que a Camila tenha gostado. E vocês todos, eu espero também que tenham gostado, tá? E vamos dar um encerramento com um jovem pesquisador, tá? O William, tem graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Um jovem muito promissor aí, trabalha muito com análise de dados e acho que tem muito a nos ensinar aí com a caixa preta para abrir desse artigo no Journal of Economic Studies. Então, sem maiores delongas, eu agradeço imensamente, tá? Você está dedicando esse tempo para a gente. E como a Camila disse, apesar da gente estar começando a ter um público pequeno, natural nesses últimos, a gente vai tentar acessar, então, via o YouTube. Vai tentar não, com certeza, todas as dicas que todos estão dando e estão sendo valiosas, e sempre tem as especificidades do artigo, né? Alguma coisa que passou ali específico que tenha a ensinar. E a gente vai divulgar, tá? E depois contamos com o seu apoio também, tá? E muito obrigado por estar dedicando esse tempo, e passo a palavra para você, tá? Vou retirar minha câmera para ficar a transmissão mais leve, e agora vou passar a palavra para você. Muito obrigado, William. Obrigado pela apresentação, Anderson. Estão conseguindo visualizar minha tela? Sim, William. Tá perfeito. Beleza. Né? Começar parabenizando, agradecendo a todos pela presença virtual e pela oportunidade também de apresentar esse trabalho aqui para vocês. Né? Acredito que essa proposta do seminário ela é extremamente importante para divulgação científica, né? E para a melhoria da qualidade da pesquisa no Brasil. Não adianta apenas a gente fazer a pesquisa sem discutir o como ela é feita e divulgar depois também nos canais do YouTube e deixar gravado para que outras pessoas possam acessar esse rico material, né? Então, eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui essa pesquisa de desigualdade de oportunidades no Brasil, né? Eu, atualmente, sou doutorando no programa de pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, doutorando em Economia. E esse artigo, ele é um derivado da minha dissertação de mestrado. Né? Nossa dissertação lá trabalha com um modelo de 2 artigos. Um deles é esse aqui que eu investi mais tempo. E eu vou trazer para vocês na apresentação de hoje esse artigo, mas também uma atualização desses resultados. Porque esses resultados foram calculados até 2014 com a PNAD. Como a gente já está aí 6 anos depois, e com a disponibilidade das PNADs contínuas, eu atualizei esses resultados para a gente poder discutir um pouco mais. E a apresentação, então, eu pensei em 2 momentos. O primeiro, eu vou mostrar o paper para vocês, vou passar até um pouquinho mais rápido pelos principais resultados e atualizações, para, num segundo momento, realmente a gente estabelecer esse bate-papo e mostrar para vocês um pouquinho da caixa preta, dos bastidores, de como é que eu passei por todo esse processo de elaboração do artigo, né? Então, o título completo dele, Desigualdade de Oportunidades do Brasil, uma decomposição das fontes de injustiça entre 2001 e 2014. O paper está publicado ali na Journal of Economic Studies, né? Um paper aí no Qualis A2, que saiu em março, 6 de março desse ano. Então, com esse paper, de autoria minha, né, o William Adamczyk, e também do meu orientador, professor Adelar Foquesato. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho desses resultados, já com a atualização, né? Se vocês forem pensar em desigualdade, a forma mais tradicional
da gente pensar em desigualdade é sempre desigualdade de renda, né? É a forma mais fácil de medir, é a maneira mais popular de se pensar nas disparidades sociais. E o que a gente costuma utilizar é o índice de Gini, né? O índice de Gini é bem estabelecido na literatura, desde os trabalhos do Atkinson, lá nos anos 70, né? E aí a gente pega, pela linha azul, vocês vão ver que a gente tem uma tendência de desigualdade mensurada pelo índice de Gini, utilizando as PNADs anuais, entre 2001 e 2014, né? Durante esses anos, a tendência de desigualdade de renda no Brasil, ela vem caindo, ou seja, aqueles do topo, aqueles da parte mais baixa da distribuição têm se aproximado em termos de rendimento dos grupos mais favorecidos, né? E a gente vai ver que todos os grupos acabaram crescendo, mas essa distância relativa vem diminuindo nesse período. Estou olhando apenas para a linha azul, tá? A partir dessa linha pontilhada de 2012, eu começo a calcular também esse índice de Gini pela PNAD contínua. PNAD contínua tem algumas diferenças de metodologia aqui, mas elas acabam sendo bastante parecidas, né? Acabam até se sobrepondo essas estimativas em alguns anos. E, apesar de não serem diretamente comparáveis, acabam sendo bastante parecidas. A partir da linha vermelha, que eu coloco aqui pontilhada para vocês, pela PNAD contínua, a gente tem uma inversão nessa tendência de queda da desigualdade. Aquele movimento de redução que a gente via lá desde ele remonta até os anos 90 aqui, né? Se voltar mais com essa série, mas toda essa tendência aí acaba mostrando uma inversão, conforme outros estudos mais recentes também estão detectando. A partir da crise aqui de 2014, 15, 16, ela começa a crescer. Para medir desigualdade, então a gente pode pensar em termos de renda, mas a gente pode pensar em outras medidas, né? A gente vai pensar aqui em termos de oportunidades. E para medir oportunidades, um dos índices que apresenta melhores propriedades de decomposição é o índice que a literatura utiliza, chamado MLD, né? O índice Mean Log Deviation. E esse índice, ele tem uma diferença do Gini, que ele é mais sensível a alterações, principalmente na parte de baixo da distribuição. Ele captura melhor essa melhoria dos grupos de mais baixa renda. E como no Brasil a gente tem um problema bastante expressivo de desigualdade, né, de baixíssima renda nas classes mais baixas, então a gente acaba olhando com um pouco mais de atenção, utilizando esse índice que dá mais peso para as classes inferiores. Mas a tendência dele é exatamente a mesma do índice de Gini, um pouco mais acentuada, porque ele é mais sensível, mas ele mostra uma queda até 2016, né, já sobrepondo aqui PNAD e PNAD contínua, e a partir de 2016 esses índices de desigualdade começam a se elevar novamente. Então, além de escolher o índice de desigualdade, a gente tem que pensar em que tipo de desigualdade a gente quer medir, né? Então, uma breve revisão aqui da evolução desse debate na economia e também na filosofia política, né? Aqui a gente vai ver um pouco de intersecção entre os ramos da filosofia política, da filosofia do direito e também com os métodos de mensuração da economia. Então, desde os anos 70, com os trabalhos do Atkinson, se tornou cada vez mais comum medir desigualdade de renda ou de consumo ou de riqueza. Então, a gente está pensando numa esfera estritamente monetária. A partir dos anos 70 também, vai gerar diversas críticas, por exemplo, John Rawls. John Rawls é um autor bastante lido lá no direito, que ele vai questionar a ideia de desigualdade medida apenas através da renda, e ele vai dizer que uma sociedade justa é uma sociedade que oferece para as pessoas um mínimo de bens primários. A gente pode discutir, pensar nesses bens primários lá, em termos de educação, em termos de alimentação, que são bens que permitam que as pessoas melhorem de vida, né? Amartya Sen, já nos anos 80, ele vai fazer essa pergunta nesse paper super influente,
igualdade de quê? Né? E a partir do igualdade de quê, ele vai trazer também, na sua pesquisa, a ideia de capabilities, aquelas funções que as pessoas conseguem efetivamente alcançar com essa renda. Não basta ter uma renda, mas sim a gente precisa transformar isso em educação, transformar isso num bom trabalho, numa vida digna em todos os sentidos. E, a partir, mais para o final dos anos 80 também, começa-se a pensar numa nova forma de enxergar a desigualdade. E essa desigualdade vai dizer o seguinte, e essa nova abordagem vai dizer para a gente o seguinte: não é toda desigualdade que é ruim. Existem desigualdades que podem ter efeitos positivos na sociedade. Desigualdade que elimina incentivos, ou melhor, a plena igualdade que elimina incentivos das pessoas melhorarem de vida, de se esforçarem mais, basicamente, né, seria algo danoso para a sociedade como um todo. Então, as pesquisas de desigualdade começam a se tornar sensíveis à responsabilidade. E a partir dessa ideia de responsabilidade individual, começam a se desenhar as teorias de desigualdade de oportunidades. A formulação mais famosa que é do John Romer, nesse livro de 1998, Equality of Opportunity. E aí, o Romer tentando responder essa pergunta, o que é considerado injusto? Então, né, que tipo de desigualdade deve ser considerada injusta numa sociedade? Ele vai formular 2 princípios. Primeiro, é o princípio da compensação. Ele vai mostrar que as diferenças de resultados, né, e esses resultados podem ser pensados e mensurados como resultados de renda, como resultados de escolaridade, ou então resultados de acesso à saúde, né? A gente está no período de pandemia, a gente vai acabar vendo que o acesso à saúde é bastante desigual dentro de uma sociedade. Então, esses resultados, quando eles se devem a fatores que estão fora da responsabilidade individual, características que não deveriam fazer com que as pessoas tivessem esses resultados, eles são injustos, né? O mais claro aqui, diferenças de gênero, diferenças raciais, né? Ou de cor de pele, esses resultados seriam injustos. Então, eles devem ser compensados ou mitigados de certa forma, né? Isso é uma fonte de injustiça. Por outro lado, o segundo princípio vai mostrar para a gente que diferenças que vêm de responsabilidade individual, aquilo que a gente consegue controlar, por exemplo, eu consigo controlar o quanto me esforçar, eu consigo, até certo ponto, né, condicional às minhas características, eu consigo controlar o quanto estudar, o quanto me esforçar, qual é o nível de ambição que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida, né? Claro, levando em consideração também as nossas características injustas. Mas ele vai mostrar que quando essas recompensas vêm do esforço, elas são eticamente aceitáveis, elas são legítimas e devem ser preservadas, para que as pessoas se esforcem mais, para que as pessoas procurem, então, melhorar de vida por meios considerados éticos. Então, é dentro dessa teoria do Romer, de desigualdade de oportunidades, que a gente vai estar mensurando a nossa desigualdade. A primeira pergunta que se coloca aqui é o que é injusto, né? Dentro desses princípios, o que estaria originando na nossa sociedade diferenças de resultados, e aqui a gente está pensando apenas em renda, que seriam injustificáveis. E aí eu fui lá na teoria, a gente foi lá na teoria econômica e pegou algumas das teorias que tentam explicar diferenças, principalmente com base em sexo e cor, né? Vamos discutir por que sexo e cor são fontes injustas de desigualdade numa sociedade. Uma primeira teoria que a gente pode exemplificar é o do gosto por discriminação do Becker, né? Quando a gente fala em gosto por discriminação, a gente pode pensar que o empregador tem uma preferência específica por uma característica injusta. Um exemplo, uma reportagem que vi uns meses atrás na televisão, eles estavam mostrando um caso curioso, uma exceção à regra, de um porto, acho que era o porto aqui de Itajaí, em Santa Catarina, que contratou mulheres para fazer amarração de navio.
mulheres, é uma tarefa braçal, uma tarefa que precisa fazer amarração com cordas que pesam centenas de quilos, né? Então, isso exige força física. E essa exigência de força física acaba direcionando o empregador a contratar, em 99% dos casos, homens para fazer essas tarefas, né? Discriminando em favor dos homens, reduzindo, então, a demanda e o salário de mulheres. O que a reportagem mostrava era justamente um grupo de mulheres que desempenhava essa tarefa tão bem ou melhor ao que os homens faziam no porto, né? Porque não é necessário apenas força física, precisa coordenação, precisa de uma equipe toda bem ensaiada trabalhando para ter bons resultados. Então, isso não se justifica. Discriminação estatística, né? Uma segunda fonte aqui de injustiça que a gente encontra. É quando o empregador, na hora de fazer uma contratação, ele faz uma analogia de probabilidade da pessoa com um grupo a qual ela pertence. Por exemplo, né, na hora de contratar uma pessoa negra, uma pessoa que está tentando essa vaga, ele vai pensar o seguinte: a maioria da população carcerária brasileira, né, é formada por pessoas negras. Então, aquela pessoa que eu estou contratando teria a maior probabilidade de cometer algum tipo de delito na minha empresa. Isso não se justifica, isso não se fundamenta, né? Esse fato é uma fonte de distorção, é um viés que acaba prejudicando essa pessoa na hora de ser contratada. E uma outra fonte aqui de discriminação é o que a gente chama de segregação ocupacional, né? Quando é feita uma exclusão a uma profissão específica ou se oferece dificuldade no acesso a algumas posições, né? Por exemplo, quando a gente diz a menor procura ou a exclusão de mulheres das profissões das áreas STEM, né? De ciência, tecnologia, que costumam ter remunerações mais elevadas. Quando a gente pensa que essa profissão não seria coisa de mulher, né, acaba criando um viés, acaba criando um tipo de discriminação que não tem nenhum embasamento na realidade. Hipótese do teto de vidro também, né? A gente olha para a equipe ministerial, a gente olha para as grandes diretorias de empresas, a chance de uma mulher subir, ela acaba sendo distorcida e essas posições ocupadas majoritariamente por homens, sem qualquer tipo de fundamentação em resultados, né? Uma outra característica, então, uma outra circunstância que a gente vai considerar injusta nessa nossa pesquisa, então, além de sexo e de cor, a gente vai dizer que aquelas diferenças de resultados que vêm da informalidade, das diferenças de mercado de trabalho entre formal e informal, elas seriam injustas. Por quê? Né? A formalização, a gente enxerga ela como algo fora do controle do indivíduo. Né? Ela é algo que a pessoa não tem pleno controle. A gente leva em consideração essa ideia do enfileiramento, né? O Bosch e Malone mostrou que, basicamente, o trabalho informal é involuntário, especialmente para os mais jovens. As pessoas gostariam de estar recebendo um salário melhor, de estar desfrutando de todos os benefícios do mercado formal, né? Seguridade social, aposentadoria, tudo isso, mas há uma dificuldade de fazer a entrada, há uma barreira a essa mobilidade para dentro do mercado formal. E isso acaba sendo uma armadilha, né? Maciel e Oliveira, trabalho de 2018, também mostraram que essa transição para a formalidade, ela é heterogênea entre os grupos, em maior desvantagem. Pessoas que já estão ou que sempre trabalharam em ocupações informais, têm muito mais dificuldade de entrar no mercado formal. E também, a gente pensa que formalização captura as desigualdades regionais, né? Ela vai capturar uma ideia de dificuldades, né, de barreiras à entrada no mercado formal, de acordo com cada região. Se a região é muito precária, se a região não oferece empregos formais,
principalmente em períodos de crise mais elevada, a pessoa tem uma dificuldade fora do seu controle de conseguir entrar no mercado, né? Uma alternativa para isso, estudos como Figueiredo e Neto, e aqui o professor Érico Figueiredo, da Federal da Paraíba, tem muitos estudos relevantes nessa área, eles consideram a migração como uma variável de esforço, como uma possível alternativa, né, para sair dessas condições. E o quarto e mais importante das características, das circunstâncias vistas como um problema, é o background familiar. É aquilo que a família investe, é aquela dependência entre o resultado do filho e o resultado dos seus pais, né? E aqui eu peguei um gráfico emprestado do trabalho do Miles Corach, 2016, que eles acabaram chamando essa curva aqui de Great Gatsby Curve, porque ele vai mostrar o seguinte, que quanto maior a desigualdade, quanto maior o índice de Gini de um país, maior é essa dependência menor seria a mobilidade, maior a correlação entre o resultado dos pais com os resultados dos filhos, né? Então, pior seria essa mobilidade. Então, a gente tem o seguinte, Brasil aqui, ele tem uma das maiores desigualdades do mundo e ele acaba reproduzindo, através das gerações, esse tipo de comportamento. E aqui eu coloquei duas frases de um vídeo que viralizou alguns meses atrás, né? Onde mostra um jovem negro, trabalhador de aplicativo, entrando num condomínio de luxo, e lá ele foi, ou um rapaz tentou humilhar ele, dizendo que ele tinha inveja de todo aquele ambiente que ele nunca teria, né? E o rapaz não se acomodou, perguntou na lata para ele, se foi você que conquistou, seu pai te deu, ou foi você que conquistou todo esse luxo sobre o qual você está vivendo e se orgulhando, né? Então, mostra um pouco dessas características bem fortes de desigualdade entre gerações no Brasil. Então, são essas 4 características que a gente vai levar em consideração aqui. Desigualdades que advêm do sexo, da cor, da formalidade e do background familiar são consideradas injustas. E a gente utiliza para isso um método de estimação paramétrica do Ferreira e Guinhux, 2011, trabalho que está no livro do Banco Mundial, e eles fazem aqui a construção de 2 medidas, né? A gente vai estimar essa distribuição gerada apenas por essas circunstâncias, e essa distribuição gerada por essas circunstâncias vai ser uma medida de desigualdade de oportunidades absoluta, tá? E a vantagem é que a gente consegue pegar essa medida de desigualdade de oportunidades e ver ela dividida pela desigualdade total da sociedade, né? Então, a gente está pegando essa fração de desigualdade de oportunidades e vendo o quanto que ela representa da desigualdade de renda total da sociedade. Então, a gente quer ver o seguinte, de toda a desigualdade de renda que existe, quanto que é realmente injusta, quanto que está vindo dessas características familiares, tá? E depois a gente faz uma decomposição aqui para ver as importâncias relativas de cada uma dessas características. E a gente viu o seguinte, né? Como a gente viu lá no primeiro gráfico, a desigualdade como um todo, representada pela barra completa, vem caindo pelo índice MLD entre 2001 e 2014, né? E dessa desigualdade que vem caindo, a gente separa ela em 2 componentes. O componente cinza claro, que é o componente que a gente chamaria de justo, porque ele estaria vindo de esforço e estaria vindo de sorte, e a gente vê também um componente que a gente chama de injusto, que vem apenas dessas circunstâncias. Então, a gente vê aqui em torno de 0,15 da parte injusta, né? Desigualdade de oportunidades é a parte injusta, 0,15 em 2001, isso vem se reduzindo até 0,12, mais ou menos 0,14 aqui, 0,12, 0,13 em 2014, né?
ela se reduz, mas não se reduz tão expressivamente quanto a desigualdade como um todo. Então, para a gente ver, ela tem uma variação aqui, né? Tem uma redução, mas é muito pequena, quando a gente considera ela de maneira relativa. Tá? E o que a gente está fazendo também atualmente, né, na atualização desse trabalho, é vendo esse comportamento para o período mais recente. E a gente vê que no período mais recente, além da desigualdade de renda como um todo estar aumentando, a desigualdade de oportunidades também está aumentando junto nesse período. Tá? Aqui, olhando então para ela relativa, ela se mantém quase estável, aumenta um pouquinho no primeiro período, mas está aumentando mais significativamente no segundo período. E então a gente faz essa decomposição para ver o peso de cada uma dessas características ali dentro. Tá? Eu separo em dois gráficos, porque como numa a gente está utilizando a PNAD anual e na outra a PNAD contínua, eu não quero juntar as duas na mesma coisa. Mas é útil para a gente ver o que está acontecendo com as tendências. E aí, olhando para as circunstâncias, a gente foi ver o seguinte: formalidade, né, essa desigualdade entre mercado formal e informal no Brasil, ela é a característica mais expressiva, é aquela que explica a maior parte dessa desigualdade de oportunidades. Depois, a gente tem o background familiar. Esse background familiar, ele está retinho, né, essa estimativa aqui de 30% está retinha, porque a gente tem uma limitação nos nossos dados, cuja única medida de background familiar que a gente conseguiu para o Brasil era na PNAD de 1996. Então, a gente faz esse cálculo lá em 96 e faz uma projeção linear dele para os outros anos aqui. Né? Na parte de revisão já explico melhor como isso foi feito, os porquês. Depois de background familiar, a gente também tem as diferenças que vêm de cor, né, em torno de 20% aqui, e, por fim, as desigualdades advindas das diferenças de gênero, né, que na linha vermelha, como sexo. O que a gente vê a partir de 2015, 16, né, com o aumento da desigualdade, com a recessão econômica e aumento do desemprego também, a gente começa a ver que essa diferença entre mercado formal e informal acaba crescendo, né? E também tirando espaço das demais circunstâncias. Mas um quadro que eu gosto bastante de ver essa pesquisa é quando a gente pensa por grupos, né, de pessoas. A literatura chama isso de tipos, quando a gente pega algumas características fixas e compara ela entre os grupos. Então, a gente tem uma comparação aqui nessa tabela entre os anos de 2014 e 2001. E o que a gente verifica, né? Historicamente, tanto em 2001 quanto em 2014, as médias salariais mais altas são dos homens brancos em trabalhos formais, né? R$2.000 em 2014, R$1.670 aqui atualizados a preço de 2014 em 2001. A gente vê uma variação de 23%, né? A gente vê um crescimento nessa renda de 23% entre os anos. E aí a gente pode fazer algumas comparações. Mulher branca formal, opa, já tem R$500 de diferença aqui. Mas ela cresceu 31%. Ela melhorou mais do que esses homens. Homem não branco formal também melhorou, e melhorou 37%. E a boa notícia é que, conforme a gente vai descendo aqui, essa convergência foi acontecendo, né? Quem estava em piores condições nessa tabela acabou se aproximando mais, o que ajuda a explicar essa queda de desigualdade entre esses períodos, né? Mas ainda assim, é bastante gritante a diferença quando a gente pega um homem branco formal com uma renda de R$2.000, comparação com a mulher não branca informal, aqui mais de um terço, menos de um terço dessa renda, né? R$600 em comparação com R$2.000. E, olhando para esse período entre 12 e 20, a gente vê que as posições relativas se mantêm, tem uma pequena inversão aqui entre
homem não branco e não branco, formal com informal, mas a gente vai ver que essa tendência de aproximação no período, ela desapareceu, né? A gente vê grupos de cima crescendo aqui, o segundo lugar cresceu 14%, e nos grupos de baixo cresceram menos 2, menos 0,2 ou apenas 2,5, né? Então, um crescimento bem menos expressivo, indicando que essa convergência entre os grupos está deixando de acontecer. E, por fim, a gente fez também essa decomposição para os estados brasileiros, né? A gente foi ver essa desigualdade num contexto regional. Então, quanto mais escuro o estado, maior a desigualdade de oportunidades, né? Mais difícil, maior o peso das circunstâncias sobre os resultados das pessoas naquela região. Então, Piauí lidera aqui como um dos piores resultados. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Amapá estão entre aqueles estados com menor desigualdade de oportunidades. E a nossa pesquisa tem algumas limitações, né? A primeira delas, as estimativas, como a gente as constrói aqui, a gente está chamando de lower bound, conforme a literatura também faz, né? A gente pega aquelas características que a gente consegue concordar que são injustas, são aquelas estimativas mais baixas de desigualdade de oportunidade. Porque a gente poderia, aí atrás do debate público, ir colocando mais características que uma sociedade considera injusta, e então vai crescendo essa desigualdade que a gente considera como injusta, né? Mas, de acordo com a literatura, a gente faz, então, o lower bound, o piso do que a gente considera eticamente inaceitável. O que a gente considera também, né? A PNAD, ela subestima a desigualdade, principalmente no topo da distribuição, seja por essas pessoas serem de mais difícil acesso ou então não revelarem a sua verdadeira renda, né? Ou a PNAD tem um corte aqui de 40 salários mínimos. Então, ela não consegue capturar essa desigualdade no topo, e a desigualdade que a gente tem aqui, ela é inferior àquilo que realmente é. E a principal limitação é a falta de dados de background familiar desde a PNAD 96. PNAD 96 tem um suplemento especial fazendo essa pergunta, onde a gente conseguiu correlacionar a escolaridade dos pais com o dos filhos, né? E a partir de então a gente teve que projetar isso linearmente. E é isso, gente, né? O primeiro momento, aquele que só eu falo, pode acabar por aqui, dos resultados do artigo. Nesse segundo, né, se vocês quiserem abrir a câmera, fazer perguntas aí, fiquem bem à vontade. Então, é a proposta do seminário, né, de abrir essa caixa preta. Como é que esses resultados, esse paper, foi publicado? Então, quero conversar e contar um pouquinho dessa história para vocês, né? Fiquem bem à vontade para enviar as perguntas, tá? No primeiro momento, como é que ele nasceu? Tá? O pré-artigo, como eu chamo aqui, ele começou com uma pesquisa lá na graduação, né? Você pode ver que ele tem uma inter-relação aqui e exigiu bastante leituras de teorias ali da filosofia do direito, de John Rawls, do Sen, depois do John Homer também, né? E isso começou principalmente lá na graduação, né? Aqui uma visão mais pessoal. Que na graduação lá na Federal do Rio Grande do Sul, a gente tinha alguns grupos, que eu tive a felicidade de participar, de estudo de filosofia, né? E aí foi uma parceria entre os professores de economia, o professor Flávio Cominho, o professor Sabino Porto Júnior, com os professores do direito, lá da URGS, e também com professores da filosofia. E a gente se reunia, eu ainda na graduação lá, com as fraldas, vendo esses professores com décadas nas costas, discutindo esses assuntos de filosofia política, esses textos bem densos, bem complexos de serem entendidos, né? Então foi uma experiência bastante agradável naquela época. E isso me inspirou a continuar estudando esses artigos, né? Esse assunto. Então, quando eu cheguei no mestrado, pensando na dissertação, o que fazer,
eu tive que ir lá e me aprofundar cada vez mais nessas leituras, né? Passei lá na biblioteca longas tardes, o semestre inteiro, o primeiro semestre totalmente dedicado às disciplinas, segundo semestre já era o momento de introspecção e ler muito para procurar um gap da literatura, procurar o que eu poderia explorar. Porque, principalmente, aí eu coloco experimentação, quando vinha uma ideia, quando eu pensava em alguma coisa, o professor Érico Figueiredo, da Paraíba, já tinha feito, já tinha explorado, ele realmente é aí uma das maiores referências nesse ramo, né? Então, até achar aqui uma maneira como a gente pudesse fazer esse estudo. E aí a gente encontrou a forma como está aqui, inédita na grande maioria de seus resultados, e fez parte da minha dissertação de mestrado. E aí, saindo do mestrado, conversei com o professor Adelar, meu orientador, e a gente ele acreditou da gente fazer a tradução para o inglês, né? Pegamos aqui, falando um pouquinho dos bastidores, né? A Elsevier tem um próprio serviço de tradução, né? Que foi bancado pela PUC, não é nada barato. E aí foi possível trazer esse texto para o inglês, já com uma linguagem próxima do que a revista gostaria, né? Então foi feita aqui essa tradução, a formatação, aí ficou a meu cargo para botar todas dentro das normas da revista, e então foi feita a submissão, né? Essa submissão foi feita lá em 6 de novembro de 2017, né? Eu defendi em março, então passei aí até novembro fazendo esses ajustes de formatação, esperando a tradução. Em novembro a gente mandou o artigo para a revista, né? Ele voltou com 2 revisões. Os pareceristas da Journal of Economic Studies, um deles pediu uma minor revision, pediu alguns ajustes ali pontuais no texto para serem esclarecidos, para correções, e o segundo foi mais osso, né? Esse me fez trabalhar bastante, tá? Pedindo uma major revision. Então, ele pedia, principalmente nessa primeira versão que a gente mandou, ela foi sem essas estimativas de background familiar. A gente contava apenas com as 3 circunstâncias de sexo, cor e formalização, né? E esse resultado dava bem abaixo do que a literatura apresenta para o Brasil. Então, ele pedia para a gente revisar o artigo que a gente estava ignorando a circunstância da família. Então, a gente teve que fazer toda a reestimação aqui, apelar para essa PNAD de 1996, fazer essa projeção linear, constante dela, né, para encaixar dentro do índice, para a gente conseguir se aproximar desses resultados e ter algo mais fidedigno. E, então, foi revisado em 29 de maio, voltou mais uma vez em janeiro, né? Aqui eu botei todas as datas, porque realmente foi uma luta com o revisor, né? Pedindo novas alterações, pedindo uma melhor explicação dos pontos, até que em 24 de junho enviei de volta com todas as alterações pedidas e foi aceito, então, logo depois, cumprindo, né? Então foi bastante trabalhoso, né? Foi um jogo aí que envolveu 2 anos de vai e volta, e tem que agradecer ao orientador aqui, que não deixa a gente, por várias vezes que a gente acaba desanimando, ele fica cobrando, ele fica no pé e acreditando que o trabalho tinha resultados importantes a serem divulgados. E aqui, o trabalho que eu estou fazendo agora com vocês e também em outros seminários é algo que eu acredito muito e trago minhas reflexões em termos do pós-artigo, né? Quando a gente publica um artigo legal, eu não acho justo, certo, deixar ele na gaveta, né? Ou deixar ele lá no fundo da revista. É bastante importante que a gente traga essa divulgação científica nos termos mais simples o possível, para o público mais amplo o possível, né? Então, é um prazer apresentar esse trabalho com vocês, porque eu acredito que só assim, só conversando sobre o trabalho, esses
esses resultados vão ser discutidos e também futuramente citados, né? Então, coloco algumas as 3 apresentações que eu fiz até agora, né? Primeiramente, lá para a turma da PUC, para a turma da Federal da Paraíba também, que deu boas ideias, uma boa discussão sobre o artigo, e também o pessoal da RIO, da Universidade de Illinois, né? O Estudo de Economia Regional de Illinois também nos convidou para fazer essa apresentação para eles, e foi, assim, uma experiência bastante gratificante, né? Eu acredito que a academia hoje tem que dar tanta atenção que a gente dá para a elaboração do artigo com o máximo rigor, é igualmente válido esse nosso esforço de conversar com as pessoas, de mostrar os resultados e principalmente debater para a minha próxima etapa, para a etapa atual de atualização, né? Deixar esses resultados de 2014 e atualizar eles até 2020, 2021, trazer algo que a sociedade e os outros pesquisadores consigam, então, acompanhar, e a gente vai discutindo ao longo do tempo. Minha visão, né, bastante pessoal em alguns pontos, mas é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. Quem gostaria também de se aprofundar nesses temas, eu deixo as dicas, tá? O Homer tem seu livro aqui mais importante, de 98, Equality of Opportunity, onde ele formaliza toda essa teoria. O livro do Banco Mundial vai trazer, então, as formas de mensuração, uma delas a gente utiliza aqui, né, do Ferreira e do Guinhux, de 2009, perdão. E também, mais recentemente, tem essa palestra do Ferreira, em 2019, onde ele faz essa comparação da desigualdade como colesterol. Se vocês colocarem no YouTube Inequality as Cholesterol, ele faz vocês vão achar essa palestra do Banco Mundial, onde ele vai fazer justamente essa comparação, né? Nem todo colesterol é ruim, nem toda desigualdade é ruim. A gente pode identificar e refinar aquelas que são mais importantes e mais injustas de serem corrigidas e combatidas, pensando, então, numa convergência para uma sociedade mais justa. É isso, gente. Obrigado pela atenção e fico à disposição de comentários, perguntas, que vocês desejarem. Ótimo, William. Gostei muito, viu, da apresentação. Camila aqui colocou no chat também. Você é extremamente didático. E também essas etapas aí do artigo foram bastante valiosas, né? Por enquanto, quem tiver pergunta, por favor, no chat. Ainda não estou vendo. Mas então eu vou fazer 2, William. Uma, na verdade, é uma curiosidade. Eu não conheço essa literatura de desigualdade de oportunidades. Mas eu fiquei pensando o quão já existem trabalhos com dados ao longo do tempo dos indivíduos, ou seja, dados em painel para analisar assim, o quanto como ela evolui no próprio indivíduo ao longo do tempo. Não, a nível de Brasil não vai existir, mas eu digo em nível mundial, mas em relação a isso. É mais uma curiosidade mesmo. E em relação ao paper específico do Abrindo a Caixa Preta, 2 perguntas. O que te levou a escolher a revista, tá? E dentro dessa pergunta, uma subpergunta, qual era o seu feeling em relação ao aceite? Você estava já com esperança grande de ter que desse paper ser aceito? E a segunda que você já falou, mas detalhasse ainda um pouco esse trabalho de quando você inicia lá o teu trabalho, e sempre a gente acredita que ele está na versão final, né? E a gente vai mudando, o quanto ele se modificou, assim, né? Detalhasse um pouco mais como aprendizado para a gente, né, nessas questões. Você detalhou um pouco, mas gostaria que você falasse ainda um pouco mais. Basicamente isso, tá? Bom, sobre os outros estudos que eu tenho acompanhado, né, existem bastante possibilidades do que pode ser feito, né? Existem estudos medindo desigualdade no acesso à educação, então condiciona o resultado educacional da pessoa, quantos anos de estudo ele tem, por exemplo, as suas características pessoais, as suas características familiares, para ver o quanto ele consegue chegar, né? A ideia da saúde também deixo para vocês aí.
quem tiver interesse em estudar essa ideia, né, desigualdade de acesso à saúde. Com dados do painel também, tem alguns estudos aqui, mas a grande dificuldade é conseguir acompanhar ele no tempo, porque precisa de duas coisas, né? Acompanhar a pessoa no tempo e também saber as características dos pais. Então, são dois fatores limitantes bastante difíceis de serem contornados. E estudos mais recentes ainda, um working paper do Brunori desse ano, ele está mostrando também maneiras voltadas apenas para os dados, né? Data-driven, usando apenas dados para selecionar essas circunstâncias. E aí eles usam dados de painel, usam machine learning também. Existem partes desses estudos que vão para a economia não paramétrica, paramétrica. Então, tem aí muitas formas de medir, mas os resultados costumam ser bastante parecidos, né? Varia de acordo com a circunstância escolhida, mas para o Brasil está em torno aí de 25% a 30% da desigualdade total como desigualdade de oportunidades. A segunda, Anderson? Em relação ao teu escolha da revista, né? Na verdade, são duas do Abrindo a Caixa Preta. O feeling, né? De como ele sobre a possibilidade de ser aceito. E a outra, a transformação do trabalho. Porque, quer queira ou não, quando a gente encerra uma etapa, a gente acredita que ele seja a versão final, né? Mas a gente acaba, né? Esticando, e para você falar um pouquinho mais detalhado dessa questão da quanto ele se transformou mesmo. A escolha da revista foi por ler outros artigos de desigualdade, né, bastante recentes, e aí eu vi que rolava esse match entre os assuntos que a revista tratava ali, em termos, bastante papers de desigualdade, né, e a possibilidade da gente trazer essa ideia de desigualdade de oportunidades. Então, foi olhando para a revista o que ela estava publicando, principalmente, para conseguir mirar nela, né? E as expectativas, né? Realmente, aqui foi uma luta, né? Durante a cada pedido de revisão, e na época não era minha prioridade, estava trabalhando em empresa, estava pensando em outro ramo, além da pesquisa, né? Tinha deixado a pesquisa de lado. E aí eu pensava, qual é o retorno de fazer essa revisão, né? Qual é o retorno de ficar insistindo nesse artigo? Mas o professor Adelar sempre cobrava e mostrou que era bastante importante fazer isso. E aí me motivava a continuar fazendo essas revisões, né? E a gente acaba perdendo o medo. A primeira expectativa da revista é que seria extremamente difícil, que seria um trabalho bem... uma ambição muito grande, uma revista dessas, né? Mas ao longo do vai e vem ali, a gente foi ganhando confiança, assim, na forma de escrever, de apresentar, de conseguir mostrar para os revisores que isso é importante, né? Tanto que aí foi aceito, hoje em dia eles me convidaram para fazer parte, para fazer pareceres, né? Para fazer revisão de artigos também para eles. E é uma experiência muito legal. E de responsabilidade também, né? E as atualizações eu penso em fazer porque o assunto é realmente interessante, né? Principalmente quando a gente está num contexto de ver a desigualdade como um todo, que vinha caindo nos últimos 20 anos, né? Mostrando esse novo aumento, juntando isso com o momento de Covid, que também vai ter um impacto sobre o mercado de trabalho nos próximos anos bastante significativo, né? Então a gente deve se preocupar com os aspectos da desigualdade sobre a sociedade brasileira, né? Isso me motiva a continuar a atualização dos resultados. Ótimo. Tem uma pergunta aqui no chat, William, que pergunta em relação fala um pouco, contextualiza a importância das micro e pequenas empresas e médias empresas no emprego. Ele
te pergunto o que você acredita em relação ao papel do empreendedorismo para reduzir desigualdades, tá? Ou você vê isso como a precarização do trabalho, né? Como alguns adotam o termo uberização, né? Eu tenho bastante cuidado quando a gente fala em empreendedorismo, não é o meu assunto de pesquisa, mas eu costumo tomar cuidado em que tipo de empreendedorismo a gente está falando. É uma pessoa que abriu uma empresa, está empregando outras empresas, está conseguindo desempenhar produtos que agregam valor e gerar renda para mais pessoas, ou é um tipo de empreendedorismo, aquele que a gente costuma chamar de por necessidade, né? O cara que foi demitido e não tem o que fazer, não consegue encontrar, e aí ele abre um MEI, ele faz alguma coisa para vender um cachorro-quente, para fazer algum tipo de atividade que, ou uma uberização do trabalho, como é colocado na pergunta, né? E presta algum serviço que, às vezes, não querendo falar mal das pessoas que fazem isso, né? É o ganha-pão de muitas famílias no Brasil, um trabalho completamente digno. Mas quando a gente exalta esse empreendedorismo, eu creio que essas pessoas que muitas vezes têm uma capacidade muito acima, né? A gente ouve falar de engenheiros, de pessoas muito bem instruídas e formadas, que hoje estão trabalhando como motoristas de aplicativo. Isso é um grande desperdício do potencial dessas pessoas, né? Então, o empreendedorismo, eu tendo a ver ele com cuidado. É um empreendedorismo que gera valor, que gera empregos, que aumenta a produtividade, ou é algo de necessidade, algo que a pessoa está sendo, na verdade, subutilizada, né? Tem os dois lados da questão. Ótimo. A outra é o Moisés. Moisés é até meu orientando aqui no programa, tá? Está falando dessa ponte entre relação teórica e empírica. Eu debato muito com ele sobre isso. Pois é, eu também discuto bastante com alguns professores sobre isso, né? Por quê? Conhecer a teoria antes me possibilitou fazer esse trabalho, né? Porque é uma teoria que a pessoa não domina em 6 meses, é um ramo teórico que a gente não domina em 6 meses, nem um ano, talvez em 2 ou 3 anos, né? Para conseguir ler e compreender o que está sendo dito. Então, se eu fosse começar do zero, pegar essa teoria e querer pegar os dados de cara, não daria certo, né? Eu coloco ali como um pré-artigo, como uma influência muito positiva, porque sem esse tempo, sem esse amadurecimento da teoria, eu não conseguiria ter feito um paper de qualidade, né? Mas em assuntos que a gente já domina, em assuntos em que a mensuração é mais tranquila, eu gosto de fazer as duas coisas juntas, né? Ao mesmo tempo que eu estou lendo a teoria, eu estou mexendo com os dados. Porque não adianta, eu pelo menos acredito que se eu tiver uma ideia teórica muito boa, mas eu não tenho os dados, eu não tenho os meios para conseguir fundamentar o que eu estou dizendo, essa minha teoria fica bamba, né? Eu não vou conseguir produzir um bom artigo com isso. Então, eu estou sempre com o olho em teoria e dados ao mesmo tempo, né? Sem negligenciar nenhum dos dois, e principalmente para quem está no início aí das pesquisas, né, da carreira de pesquisa, eu já orientei alguns alunos, ao final, quer dizer, final não, metade. Quando a gente terminou todos os cálculos, terminou as regressões, os gráficos estão lindos, e a gente quer defender o trabalho, está na metade. Falta uma coisa muito importante. Falta uma sessão de discussão. Falta pegar tudo aquilo, todos aqueles resultados que a gente encontrou e trazer a visão do economista. Trazer principalmente aquelas ideias que vão ter um impacto real. Algumas podem ser mais especulativas, né, para mostrar possíveis efeitos a serem investigados em pesquisas futuras, mas é importante trazer uma visão provocativa que saia do número frio ali, saia da análise do gráfico e traga um pouco mais de teoria, um pouco mais de interpretação. Inclusive, eu acho que o que ajudou no aceite desse artigo, que apesar
de um dos revisores ter pedido uma major revision, no parecer dele, ele elogia bastante a sessão de discussão dos resultados, que é onde eu trouxe todas essas teorias ali do Borges, de segregação, de teto de vidro, onde a gente faz essa discussão para fundamentar nossos resultados. Eu acredito que sem essa discussão aprofundada, ele teria rejeitado o nosso artigo, matando ali as chances, né? Ótimo. Anota aí, Moisés. Quando tu achar que acabou, opa, tá na metade. Faz mais uma leitura, uma revisão, uma interpretação do que você encontrou. Ótimo. Alguma pergunta a mais, pessoal? Acho que foi muito legal, todos gostaram. Normalmente, repito, isso é extremamente didático. E o trabalho é um trabalho de suma importância. Não é à toa que você está sempre atualizando ele, né? Porque ele é um tema mundialmente necessário e para o Brasil ainda mais, né? Que a gente sabe que o nosso país é um país com extremas desigualdades. E, ao mesmo tempo, faz esse debate de incentivos versus desigualdade, eu achei, sinceramente, no popular, show de bola, cara. Então, obrigado pela presença de todos e um prazer apresentar. Quem quiser conversar, quem quiser trocar ideias de pesquisa, também fico à disposição de vocês. Ótimo, William. Então, pessoal, boa noite. O nosso encerramento aí com chave de ouro. Vamos postar no YouTube e tal, William, porque é necessária essa divulgação de conhecimento. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todos que participaram desse nosso ciclo. Que venham outros ciclos, né, Camila? E muito obrigado novamente, William. Convidaremos novamente em outras oportunidades. Obrigado.